Olá a todos. Estamos aqui novamente no Círculo Militar, na sede da DESB Juiz de Fora. E meu nome é Edna, estamos dando continuidade ao nosso podcast. Sou da DESB já há bastante tempo. E hoje nós temos a honra de ter aqui o professor Dr. Gerson Ock. Para mim é uma alegria imensa, eu o conheço já há muito tempo e sigo a carreira dele, que é simplesmente fantástica, maravilhosa. Além disso, hoje nós estamos aqui com a presença honrosa do nosso delegado, o doutor Mauro Barbosa, e o diretor de assuntos sociais, que é o professor Júlio, o senhor Júlio, e além do nosso diretor de TI e também vice-delegado, Arles, que sempre nos honra com a sua presença aqui e continuando fazendo esses podcasts maravilhosos que são para informação e crescimento cada vez mais da nossa DESB. Agradeço a todos por estarem junto conosco. Peço que se inscrevam no nosso canal, coloquem aquele sinal de joinha e façam algum comentário. Assim que nós lermos também alguma pergunta que vocês tenham, passaremos com muito prazer para o professor Gerson aqui, e assim que puder, responderemos a todos, com muito prazer. O professor Gerson Ock, além de advogado, ele foi professor de História, de OSPB, Moral e Cívica, professor de Direito, todos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Também foi diretor do Instituto Cândido Tostes, Instituto de Laticínio Cândido Tostes, uma referência muito importante na área agro da nossa cidade. Temos o prazer de falar com ele hoje e ele vai nos contar, conseguirmos absorver um pouquinho só dessa imensa capacidade de história e compilação de todas as coisas que aconteceram na nossa cidade. É uma verdadeira honra tê-lo aqui. Vou passar para ele a palavra agora e falarmos sobre a nossa cidade maravilhosa, que há pouco agora fez 172 anos e dia 13 agora será o dia do padroeiro da cidade, onde será feriado aqui na nossa cidade, e ele vai falar um pouquinho para nós aqui na nossa entrevista, nosso pequeno bate-papo, que eu sei que vai deixar todos muito interessados em saber cada vez mais e absorver mais informações do professor. Professor, prazer enorme tê-lo aqui e passo-lhe a palavra para falar um pouquinho da nossa cidade, de coisas boas que eu sei que o senhor tem para nos falar. Muito obrigado. É um prazer enorme e renovado voltar a essa instituição, a DESB, onde eu estou como palestrante desde 2007, desde a época do Coronel Queiroz, naqueles movimentos importantíssimos que a DESG sempre faz, aquelas instruções, história, enfim, tudo de bom que pode acontecer no nosso país e na nossa cidade, a DESG traz para nós todos os anos nos famosos CEPs. Já estamos no 31º CEP, se não me engano, então é importante esse evento aqui. Mas falar de Juiz de Fora, Edna, é espetacular. Por quê? Essa cidade me adotou. Eu vim para Juiz de Fora em 1960 para estudar aqui na academia. E fiz o meu curso, antigamente, o curso científico na academia, e depois eu ingressei na Universidade Federal de Juiz de Fora, em 1964, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. Concluído o curso de Direito, eu voltei para a universidade para fazer História, porque eu já estava dando aula de História, ministrando aula de História em vários colégios da cidade. Viana Júnior, Jesuíta, Santa Catarina, Pio XII, Colégio João Paulo. Então, eu precisei voltar para a universidade, porque passou a ser exigência ser formado naquela disciplina. Então, eu já estava trabalhando na área. Antigamente, o advogado podia dar aula de história sem objeção nenhuma, depois passou a ter exigência. Além de história, eu trabalhei também com OSPB e Moral e Cívica. Por isso que nós estamos na situação que estamos hoje.
não tem patriotismo, a pessoa não sabe o que é país, o que é pátria, o que é nação. Ninguém tem noção dessas coisas. Por exemplo, eu às vezes sempre citava na minha aula a questão de nação. Pode existir nação sem território. Por exemplo, os judeus. Os judeus mantiveram a nação durante muitos anos sem ter um território. Só depois que o Oswaldo Cruz Oswaldo Aranha assumiu lá a ONU, foi que eles receberam aquele território em 1945, onde estão até hoje. Uma terra inóspita, areia pura, hoje produz os seus próprios alimentos, dando uma aula imensa. Por isso é que alguém fala, né? Israel não tem nada, e produzem tudo. Nós temos tudo e produzimos pouco. Então, esse é um caminho importante. Então, voltando aqui ao SPB, Organização Social e Política Brasileira, e Educação Moral e Cívica, cadê o civismo? O que fizeram, o que fazem com a nossa bandeira? Por quê? Porque não tem o civismo, não tem essa instrução de civismo, que é tão importante, gente. Amar a sua pátria, cantar o seu hino, valorizar as armas da República, enfim, valorizar a própria história. Não precisa ser república, não, pode ser império também, mas valorizar, ter amor à pátria. Cadê o amor à pátria? Não temos isso. A pessoa queima a bandeira. As pessoas queimam a bandeira. Por quê? Porque falta do civismo, falta da base histórica, do amor à pátria, do amor à terra. Isso é que está faltando. Então, a minha trajetória é essa. E depois eu fui dirigir o Colégio Pio XII, onde eu fiquei durante 25 anos. Fui diretor também do Colégio João Paulo durante 10 anos. Fui diretor do Colégio de Chácara, e era uma luta para chegar em Chácara, porque não tinha estrada. Eu ia no meu carro e fiquei lá 1 ano e meio em Chácara, e acabei não recebendo nada, porque a cidade era muito pobre, e eu doei todo o meu salário lá para dar bolsa de estudo para aqueles alunos mais carentes. Né? E eu levava os professores, e às vezes ficava preso na estrada. Então, essa trajetória de magistério, eu tenho muito orgulho dessa trajetória, porque, além de tudo, Edna, eu fiz muitas amizades, tenho alunos, tenho vários alunos médicos, engenheiros, advogados, cujos filhos também passaram a ser meus alunos, que eu lecionei durante 40 anos. A minha última atividade na educação foi no Instituto de Laticínios Cândido Tostes. Que maravilha! Que patrimônio que o Estado tem. Aquilo ali é uma paixão. Entrou na Cândido Tostes, trabalhou no Cândido Tostes, estudou no Instituto Cândido Tostes, é uma paixão. É uma paixão aquilo ali. Então, eu acho que o poder público estadual devia dirigir uns olhares mais positivos para aquela instituição. Está carente de apoio político àquela instituição. Agora, criaram um curso de tecnólogo mais avançado do que o curso de tecnologia. Então, parece que vai ser mais importante agora para o Instituto. E esse ano volta o Congresso Nacional de Laticínios, que é o maior evento de laticínios do Brasil. Vai ser lá, esse congresso? Não, esse congresso, desde 2008, que nós levamos esse congresso lá para o Expo Minas. Não cabia mais no Instituto, não cabia mais ali. São centenas de empresas que procuram para expor os seus produtos, suas máquinas, equipamentos, insumos naquele evento. Vai ser agora em julho, não posso precisar a data, não fiquei sabendo a data, mas eu sei que é em julho
lá no Expo Minas. E é importante a visitação, é um evento muito bom. Além da mostra de tecnologia, tem a parte de instrução, de cursos. Há muitos cursos lá dentro do próprio Instituto que são ministrados pelos pesquisadores do Instituto Cândido, pessoas muito bem formadas, pessoas cultas, que conhecem bem da área de laticínios. Então, em linhas gerais, essa é a minha atuação aqui na área de ensino. Quando foi inaugurado isso? O Instituto Cândido Tocha, eu fiz uma pesquisa muito profunda sobre isso. O Instituto Cândido Tocha foi criado pelo ato número 50 do governador Benedito Valadares, no dia 14 de maio de 1935. Já vão mais de 80 anos do Instituto Cândido Tocha. Interessante notar o seguinte: quando o Getúlio Vargas vinha para descansar em Juiz de Fora, ele escolheu a fazenda de São Mateus. A fazenda de São Mateus está lá até hoje. Está lá até hoje. Hoje pertence a outras famílias. A fazenda de São Mateus era da família Tostes. Aliás, o Cândido Tostes tinha 4 grandes fazendas aqui, inclusive a Fortaleza de Santana, que hoje foi invadida, está na mão do MST, e eles é que tomam conta lá agora, nem sei como é que está aquilo lá. Mas as outras fazendas, a Araponga também era dele, e outras fazendas que ele tinha. Ele era considerado o rei do café. Ele tinha 500 mil pés de café produzindo. Esse é o Cândido Teixeira Tostes, conhecido como Cândido Tostes. Então, o Getúlio vinha e ficava na fazenda. Em 1935, ele já havia falecido. Então, já havia falecido. E os agropecuaristas, interessante essa história, essa pergunta, eles reivindicaram um curso, uma escola agropecuária aqui em Juiz de Fora. Então, o governador, na mesma hora, criou a escola. Para criar é fácil, né? Fazer o decreto não tem problema nenhum. Mas ficou parado e os agropecuaristas ficaram em cima até que surgiu a brilhante ideia de uma obra que estava sendo feita lá na Tapera, que hoje ali onde está Santa Terezinha, perto do batalhão, na rua Tenente Freitas, e ali estava construindo uma penitenciária. Aí falaram, para que penitenciária? Não tem tanto preso assim, por que isso? Vamos transformar aquilo lá em escola. E o governador concordou. Tanto é que aquele prédio principal, que seria a direção da escola, e o presídio que está lá até hoje, né? Depois outros prédios foram agregados àquele patrimônio ali, aí já era sala de aula, laboratórios, etc. Mas o prédio principal e onde funciona a fábrica, aquilo ali era penitenciária, paredes de 1 metro de largura, tem ainda algumas solitárias lá mantidas para não derrubar muito a história, mas as paredes são largas. Eu fiz uma obra lá, quando eu estava na direção, e achei lá uma tela de aço na parede. Olha a segurança, hein? Olha a segurança que tinha naquela época. E aí foi dado o nome de Cândido Tocha por quê? Eu perguntei, por que esse aqui chama Cândido Tocha? O Cândido Tocha doou esse terreno. Não é verdade. Foi dado o nome de Cândido Tocha porque foi lá na fazenda dele, a esposa dele, a dona Maria Luísa Rezende Tostes, e o filho, que era deputado federal, João Tostes, estavam presentes. Então, o próprio governador sugeriu, vamos homenagear o dono da fazenda, Cândido Tocha, apesar de não estar vivo, né? Nós vamos homenagear e virou Cândido Tocha. O terreno ali era da família Nogueira, tradicional de fora, hoje quase que não existe mais, e do Tristão, da família Tristão. Então, o Estado comprou aquilo ali da família Tristão para fazer a penitenciária e virou essa maravilha que é
o chamado Instituto de Eletricidade Condutória, onde eu fiquei 12 anos ali trabalhando. E referência, né? Referência nacional e internacional. Não há um laticínio no Brasil que não tenha um ex-aluno da Condutória. Formou no Condutória, está empregado. As empresas vêm buscar o aluno para fazer o estágio. Termina o estágio, eles não devolvem os alunos, ficam com eles. Porque sabe que é um ensino sério, muito bom, muito bom, muito bom. Mas, professor, vamos falar um pouquinho da nossa cidade com relação a ser a antiga Manchester Mineira. Por que hoje ela não consegue mais ter esse título de Manchester Mineira? Você vê a fuga de grandes empresas que nós tivemos aqui de Juiz de Fora. Esse assunto é muito interessante. Houve a briga do ICMS. Minas Gerais com Rio de Janeiro. Olha quantas empresas de Juiz de Fora foram aqui para Levi Gaspariano. Foram aqui para Três Rios. Saíram de Juiz de Fora porque não houve o chamado incentivo. Tem que haver um incentivo para captar, para chamar, para buscar as empresas para cá. Olha a empresa que nós perdemos recentemente. Isso é um absurdo o que aconteceu. Empresa de biscoito, grande empresa de biscoito, comprou o terreno ali perto do Porto Seco. Comprou ali o terreno. Mas precisava fazer uma estrada fácil de fazer, porque não tinha morro, de 6 quilômetros. Ficou prefeitura e Estado. Prefeitura, quem fazia? Quem ia fazer? Ninguém fez. O que a empresa... Qual a decisão que a empresa tomou? Não fixou aqui. Maior empresa de biscoito do Brasil. Quanto de mão de obra? Mão de obra eram 800 vagas de imediato, de mão de obra. Enfim, não. E o ICMS que ia gerar, gente? E o nome da cidade que ia projetar não fez. O que vem junto disso é muita coisa. Então, você vê, as grandes indústrias que nós conversamos em off agora mesmo, a Bernardo Mascarenhas, a Santa Cruz, o Pantalhão Arcúrio, Ciamp, enfim, empresas tradicionalíssimas que foram desaparecendo, os filhos também não se interessaram em continuar com a empresa. Né? E agora, nós estamos falando sobre as pessoas, o dono das empresas antigas eram de Juiz de Fora. Tinham fixado aqui com ânimos de aqui permanecer. Mesmo o Bernardo Mascarenhas, que não era de Juiz de Fora, veio para cá e morou aqui, ficou aqui a vida toda. Não é? E assim as outras grandes empresas. Hoje, as grandes empresas, os donos não são daqui, não são nem do Brasil. Não. São do exterior. Né? Então, se eles acharem que em determinado momento isso aqui não vai dar certo, eles vão embora. Assim é o que acontece. Então, a Manchester Mineira, que é a grande cidade da Inglaterra, cidade industrial da Inglaterra, foi denominada também aqui Juiz de Fora, não existe mais. Hoje, a cidade se destaca pelos serviços, pelo ensino, uma ótima universidade, várias faculdades, boas, excelentes, várias faculdades boas que estão estabelecidas aqui. Então, este é o foco hoje da nossa cidade. Não é mais a Manchester Mineira. Outro que também, só para en passant, outro que também deu o nome a essa cidade, um apelido dessa cidade, foi o Barbosa. O Barbosa chamou a cidade de Fora de Barcelona Mineira. Está lá escrito no primeiro livro de ata da Associação Comercial, quando o Getúlio Vargas esteve aqui em 1910, fazendo a campanha civilista para presidente da República. Ele deixou escrito lá,
É bacana, é um texto bonito dele, e onde ele diz Barcelona Mineiro. Olha, eu não sabia disso, é super interessante. Vai lá, conversa com o Aloysio, com o presidente, brilhante presidente da Associação Comercial, ele está lá todo dia da Associação Comercial. Vai lá ver essa ata, está lá a ata para todo mundo ver. Né? Barcelona Mineiro. Muito legal. Essas são informações importantes que eu tenho certeza que muitos juízes de foranos não tiveram acesso a esse tipo de informação. Não sabe, nem sabe que isso está acontecendo. Como o senhor mesmo disse, as pessoas hoje não fixam mais aqui em Juiz de Fora. Isso facilita com que as empresas se vão com facilidade para outro lugar. E talvez também essa própria falta de incentivo que o governo, no caso, na época, o município e o Estado não deram a essas empresas antigas, talvez tenha desmotivado que eles tivessem essa continuidade. Às vezes os filhos falaram, não, eu não vou também ter nenhuma continuidade, porque eu também não tenho nenhum benefício. Talvez isso tenha trago também um certo transtorno para as empresas. E isso faz com que nós tenhamos aqui uma mão de obra quase que rotativa, porque vem aquele pessoal, vem para estudar, né? E logo vai embora, porque ele não quer ficar aqui, ele quer ir embora, ele vai procurar alçar outros, né? Outras coisas, outras imagens que eles têm com relação ao Juiz de Fora, não é aquela mais de se fixarem aqui, de ficarem na nossa cidade. Uma coisa que cresceu muito no Juiz de Fora é a construção civil, né? Eu acho que a construção civil cresceu demais. Para todo lado que você anda em Juiz de Fora, você vê prédio. Tem uma obra e obra vertical e obra grande. Em frente à minha casa, por exemplo, da Avenida Itamar Franco, está sendo construído ali um complexo de 1.038 apartamentos. 1.038 apartamentos. Já há lá. Ainda não acabou a obra, não. Tem os blocos prontos. São 7 blocos. Tem alguns blocos. Já tem ali 80 moradores. Eu não sei, até uma preocupação, o poder público podia cuidar disso aí. Aquele córrego da Avenida Independência, que o Itamar... Que muita gente não sabe que tem. Não sabe que tem córrego. Eu sou da época que não tinha nada, não tinha independência, eu ia lá, era um pasto ali atrás da Escola Fernando Lobo. Né? Mas aquilo ali está assoreado com essa construção de 1.038 apartamentos. Ali vai ter 4.000 pessoas. No mínimo, né? Tomando banho, fazendo comida, fazendo xixi, e etc. e tal. Vai tudo para ali. Hein? Olha que problema. Além do trânsito. O trânsito ali ainda vai complicar mais ainda, por causa daquela grande obra na Deusdedito Salgado, que já está tudo vendido e estão construindo ali. Agora você imagina o que é que vai ser a Avenida Itamar Franco daqui a uns tempos. Você não vai poder sair da garagem. Não. É porque tinha que ter uma estrutura para poder imaginar, né? Essa quantidade de pessoas. Normalmente são 1.000, né? 1.038 apartamentos. Mais ou menos são 1.038 veículos, no mínimo. Exato. Exemplo, eu tenho muita preocupação com o trânsito. Hoje nós temos em torno de 280.000 veículos emplacados em Juiz de Fora. Em torno disso. Mas observe, quantos veículos, você citou aí os alunos que vêm de fora? Muitos. Pois é, então eles trazem o carro do pai, ou o pai vem visitar. Quantos carros de fora você vê na rua de Juiz de Fora? Estacionados mesmo nas portas das universidades, você tem aquela imensidão de carros estacionados. Na hora que termina uma aula e o pessoal todo saindo, então fica muito movimentado. Cidade no centro, ou próximo das escolas, tipo 5h30, 6 horas, fica impraticável. Você sabe por quê? Na Andrada você não passa. Você sabe por quê? Juiz de Fora não tem opção de trânsito. Juiz de Fora tem uma avenida. Você não pode nem chamar Getúlio Vargas de avenida. A visão, olha que coisa interessante a história, né? A visão do Henrique Guilherme Fernando Alfred projetando a Avenida Rio Branco, antigamente Rua Direita. Né? Olha que ideia dessa pessoa.
fazer daquela largura. Não tinha carro. Era bonde de tração animal, era carroça, carruagem. Que visão! E se ele não tivesse tido essa visão? Para onde você vai fazer? Para fugir para Santo Antônio? Não tem jeito mais. Olha a Maceió. Também é insuportável. Impossível. Então, o correto, dentro da minha visão, seria um transporte público de qualidade. Para a pessoa acreditar no transporte público e optar pelo transporte público e deixar o carro em casa. Observa, passa a observar, você que está me ouvindo agora, passa a observar, os carros estão transitando com uma pessoa. Sim, sim. Uma pessoa a pé ocupa um determinado espaço. Uma pessoa de carro ocupa o espaço de 20 pessoas. No mínimo. No mínimo. Dependendo do tamanho do carro. Mas a falta de qualidade, como você falou, a falta de qualidade do transporte público é terrível. Realmente, você vê pessoas que passam muito aperto nos seus horários de pico, para ir para casa, pessoas amassadas dentro dos ônibus. Eu acho que, realmente, se tivesse qualidade, se tivesse... Às vezes, eu vejo muitas pessoas idosas reclamando que motoristas, às vezes, saem com mais velocidade, onde eles não conseguem se segurar. Isso. Não, às vezes, nem culpa do motorista, é culpa do próprio trânsito. Ele não pode ficar parado. Ele tem que cumprir horário. Ele tem que cumprir horário, ele tem que sair. Ele não pode ficar devagarzinho, cuidando de um de outro. Apesar de que tem vários que têm esse cuidado com os idosos. Tem vários que têm. Então, às vezes, o próprio trânsito, uma freada brusca, uma coisa assim. Então, a gente vê que tem uns ônibus que não são mais possíveis de estarem na rua, porque você já vê que tem mais de 10 anos de uso. Você vê, é nítido isso. Vários ônibus quebrando. Então, você não tem uma estrutura boa para a cidade com relação a isso. Além de pessoas que vêm de outras cidades para cá, que às vezes tumultuam também um pouco o trânsito por não saber, às vezes, o caminho. A cidade pequenininha, Juiz de Fora, vou para lá, tanto faz, não tem problema no sentimento. Não, na hora que você chega aqui, você fica perdido, porque mão para lá, mão para cá. Então, isso tudo é complicado. Ed, dentro do trânsito, Juiz de Fora tem outro chamariz muito importante, que é o chamariz da saúde. Também. Grandes hospitais, Santa Casa, Seibo, Monte Sinai, Unimed, João Felício, enfim, João Penido, muitos hospitais. Excelentes profissionais médicos. Excelente, muito bom mesmo. Olha a quantidade de ambulância de todas as cidades de Minas Gerais e do estado do Rio. Quiçá de São Paulo, outros estados. Sim. Vem para cá trazer os seus doentes. E tem que ficar aqui esperando o atendimento, a consulta, o procedimento e voltar para a sua cidade. Então, isso aí é outro problema que faz com que o trânsito fique complicado conforme a gente... Eu sou usuário de transporte coletivo, eu raramente saio de carro. Raramente. Você não tem onde parar. Não. Você vai botar estacionamento, às vezes nem tem vaga, e se tiver, é caro. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, eu uso o ônibus. Primeiro que eu não pago, né? Eu tenho 79 anos, não pago. Eu já paguei muito tempo, agora eu estou usufruindo. Tem alguém pagando para mim. O Julinho, por exemplo, está pagando para mim, você está pagando para mim. Mas é válido, extremamente válido. Mas então, essa é a situação da nossa cidade de Fora, que eu amo, que eu adoro Juiz de Fora. Eu sou cidadão honorário. Ganhei o título de cidadão honorário de Juiz de Fora. Eu tenho a medalha Henrique Alfred, que é a maior comenda da cidade de Juiz de Fora. Eu fui vereador nessa cidade. Você não sabe disso. Não sabia. Você não sabe disso. Pois é, eu fui vereador 2 meses, porque eu era suplente, fui candidato, fui suplente, e o titular saiu para ser candidato a deputado.
Olha. Aí entrei no lugar dele. Fui vereador. A sua contribuição para a Câmara. Aqui. Eu fui diretor da Câmara. Olha. Eu fui advogado da Câmara. Nossa. Pouca gente sabe. História maravilhosa. Sabe disso, né? Então, Juiz de Fora me adotou e eu também adotei a cidade, né? Então, a minha vida foi toda aqui. Aqui eu casei, aqui eu tive meus 2 filhos, né? Então, é isso aí. Nossa, maravilhoso. Foi maravilhoso. Como é que é interessante isso, esses detalhes? E o que o senhor vislumbra assim, para a cidade? O que o senhor vê para a cidade no futuro próximo, mais ou menos, assim, que o senhor imagina? Bom, eu sou otimista. Estou muito otimista. Eu acho que o tempo vai encarregar de trabalhar melhor os políticos, os gestores da cidade, para que essa cidade seja cada vez mais acolhedora e que que chame empresas importantes para cá. Você sabe que nós tivemos um prefeito aqui que era contra trazer indústria, né? Tivemos, não vou citar nome, mas todo mundo aí sabe quem é. Então, hoje o trabalho é diferente, está vindo indústria para Juiz de Fora, indústrias grandes, novas, né? Algumas importantes indústrias para cá. Então, eu vislumbro, viu, para Juiz de Fora, dias melhores. A questão de trânsito, eu acho que não, na minha visão, posso estar enganado. O Brito, que é especialista nisso, também concorda com esse negócio. A visão de trânsito, uma hora, ele vai realmente impactar muito e o trânsito, eu acho que praticamente colapsar, né? Vai ter um colapso. Não é possível um negócio desse. O que o senhor pensa com relação ao trem? Se colocarmos... Antigamente, eu lembro, meus pais falavam sobre um Xangai. Eu andei de Xangai. Isso, ele pega a Zona Norte e vem, entendeu? Podia vir até de Matias Barbosa. Pois é. Ele vinha de Matias Barbosa. Não teria assim, um meio de desafogar, não desafogar em pouco centro. Eu sempre brinco. Quem tem 79 anos tem história para contar. Não é? Quem tem 20 também tem, mas é menos. Menos histórias. Né? Eu andei de Xangai. O Xangai é viável. Hoje o Xangai é viável. Sim, porque pega a Zona Norte praticamente quase toda ali. Né? Exatamente. E a linha de trem, em determinada hora, é ociosa. Está aí. Só colocar os vagões. Agora, eu não sei se a NRS interessa por isso. Né? Porque, como o senhor falou, fica um período que não passa os trens, né, de carga. A ideia é boa. Agora, falam muito, isso aí não passa de uma propaganda política. Nós vamos tirar o trem da cidade de Juiz de Fora. Impossível. Custo altíssimo de desviar o trem para desafogar. Onde é que esse trem afoga tanto assim? O Mano Reis fez um mergulhão, resolveu um problema grande dali da Avenida Rio Branco. Nós temos o trem na Benjamin, na Rua da Bahia, e lá na Mariano Procópio. Mas não atrapalha tanto assim, não. Atrapalha, porque a gente sempre fala que o trânsito é problemático. A passagem daquele monte de vagão realmente atrapalha, sim. Mas essa ideia sua que você abordou agora do Xangai, do ex-Xangai, eu acho fantástica isso. Porque ajudaria muito, né? Pelo amor de Deus, para a Zona Norte. Às vezes eu vejo ali na Avenida Brasil, fica completamente congestionado. Quer dizer, se afogaria um pouco. E até o próprio transporte público, ele ficaria mais fácil para as pessoas, não ficaria aquela coisa embolada, né? A maioria das grandes cidades tem o ônibus troncalizado. Houve uma tentativa aqui de fazer o ônibus troncalizado, as empresas compraram os ônibus, não durou um ano. Não sei por que não durou um ano. Fizeram as estações, uma ali perto do Milho Branco, né? Barbosa Laje, por ali, Barbosa Laje, e
Eu não sei o que aconteceu, que durou 1 ano o transporte troncalizado de Juiz de Fora. Desapareceu como apareceu, de uma hora para outra. Eu queria uma explicação sobre isso. No começo é um pouco complicado, as pessoas às vezes ficam até adaptar, receosas com a situação, mas depois passa a ser uma coisa prática para elas mesmas. Né? Belo Horizonte tem, gente, eu vejo lá, eu vejo o jornal de manhã de Belo Horizonte, é complicado. Aliás, trânsito é complicado para todo lado. Dizem, não sei se é verdade, que em Curitiba, o Lerner, quando foi prefeito lá, já até morreu, o Lerner resolveu o problema do transporte lá. Teve um prefeito aqui que conversou com ele, tentou fazer a mesma coisa e não conseguiu. Você sabe que eu não cito o nome, mas não tem problema. Não, eu sabe, não sei problema. Mas é esse. Mas a ideia do trem é fabulosa. Seria uma saída, né? Seria uma saída para essa situação. Bom, esse foi o nosso papo com, né, o doutor professor Gerson Roque, maravilhosa a presença dele aqui, né? E falo mais uma vez, pessoal, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para levarmos mais informações preciosas como essa para todos, não só aqui de Juiz de Fora, mas para todo o Brasil. Vocês precisam saber o que aconteceu na nossa cidade também, o que está acontecendo, que as pessoas que viveram aqui, vivem aqui, pensam da própria cidade. Então, acho assim, muito importante, seria muito bom que todos participassem, colocassem lá o seu joinha e façam suas perguntas também. Nós vamos olhar depois as perguntas com calma, com carinho, passar essas perguntas para o professor, né? E assim, na medida do possível, vamos responder a todos. Eu agradeço a presença de Júlio, que está aqui conosco, né? Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Do vice-diretor o Arles Jacinto, que faz um belíssimo trabalho de tecnologia aqui, né? E, mais do que nunca, a presença do professor Gerson aqui, que muito me alegra. Primeiro, de conversar com ele pessoalmente, é uma pessoa que eu já admirava há muito tempo, e agora com essa possibilidade maravilhosa de conversar com ele pessoalmente. Professor, se eu quiser se despedir. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu sempre digo que a gente é responsável pelo que fala. A palavra, quando dita, nós somos escravo dela. Quando não foi dita, ela é nossa escrava. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade pelo que a gente fala, pelo que a gente diz, pelos conceitos que a gente expressa. Então, eu quero agradecer muito aqui a oportunidade que a DESG me dá, que a Edna me dá, de contar um pouquinho da história, não só minha, pessoal, mas a história da nossa cidade. Eu defendo, Edna, e alguém também defende, que deveria haver obrigatoriamente no currículo escolar estadual e municipal a história das cidades. Uma disciplina, conforme história de Juiz de Fora, tinha que ter isso. Quem não conhece a história não sabe. Exatamente. Então, fica aqui a sugestão. Outra sugestão, para não tomar muito tempo, é recrudescer OSPB e Morais Cívica. Vamos trazer de novo essas duas disciplinas, OSPB e Morais Cívica, para o currículo escolar. Isso vai ajudar demais para a formação humanística, patriótica dos nossos alunos. Muito obrigado a todos, obrigado a DESG, obrigado a Edna.